Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, com grande honra, estou aqui para explicar para vocês o que é Personal Coach. Personal Coach é a metodologia de ensino do LAC Concurso, na qual personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Professor, o que significa dizer isso? Atenção, todos os nossos cursos, tá certo, que são atendidos pelo Personal Coach, você terá um seu treinador pessoal de concurso. Então, professor, personal é a metodologia de ensino, sim, do LAC Concurso. É a nossa proposta pedagógica diferenciada. O Personal Coach foi criado em 2012, tá certo? Primeiramente teve o formato de guia de estudos, e posteriormente a gente foi evoluindo até chegar no formato de hoje, que é o Personal Coach informatizado, né? Hoje 2014. E durante essa nossa evolução, a gente percebeu o seguinte, que o aluno, ele ia estudar para um concurso público, ele tinha motivação, ele tinha vontade, tinha material, tinha conteúdo, mas ele não conseguia se organizar de forma que lhe deixasse bastante competitivo. Daí surgiu a ideia do Personal Coach, e o Personal Coach de lá para cá tem sido um grande sucesso. Eu garanto para vocês, garanto para vocês, o que você quiser, eu garanto para você o seguinte, se você cumprir as orientações pedagógicas do Personal Coach, você vai ficar muito competitivo, pode ter certeza disso. Professor, mas eu quero uma prova disso. Você quer uma prova? Então convido vocês a acessarem o nosso site, clicar lá na página de depoimentos, tá certo? Na depoimentos, e você vai ler ali dezenas e dezenas de comentários do Brasil todo, de pessoas que estudaram conosco, fizeram o Personal Coach e tiveram experiências aí altamente positivas. Professor, mas operacionalmente, como é que funciona o Personal Coach? Gente, o Personal Coach tem uma mentalidade. Qual que é a mentalidade do Personal Coach? É transformar o seu estudo, tá? Transformar o estudo em um resultado palpável, um resultado atingível, um resultado positivo. Ou seja, transformar o estudo num regime de metas. Então, o Personal Coach é a metodologia do LAC Concursos que transforma o estudo em um regime de resultados, consequentemente aplicando metas de estudos. Então aqui é o seguinte, papo sério, todos os dias, de segunda a segunda, todo dia você vai ter uma meta de estudos. De forma que, se você cumprir essa meta, pode ter certeza, que pode ficar tranquilo que você vai ficar muito competitivo. Valeu? Então vamos lá, explicar agora operacionalmente como é que funciona isso dentro do site do Personal Coach. Então, como eu disse antes, o Personal Coach, né, ele é um processo de evolução, não foi uma coisa criada de um dia para o outro. Isso aqui foi uma metodologia que foi testada, foi aplicada, foi avaliada, foi melhorada dia após dia, e claro que ela também não está acabada. Todo dia a gente tem aí, toda semana, todo mês, nós temos aí sugestões de melhoria e nós vamos, claro, melhorar o Personal Coach aí na medida do possível. Nesse momento, nós temos um Personal Coach que nós chamamos que é o Personal Coach informatizado do LAC Concursos, né? Cara, esse aqui foi fantástico, esse informatizado, ficou muito mais fácil, né? Professor, como é que funciona o Personal Coach, né? Ele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, você tem que entender que o Personal Coach é uma proposta pedagógica totalmente diferenciada. O que vai fazer a diferença nessa proposta pedagógica? É que ela está 100% linkada no regime de quê? De resultados. E para você ter um resultado, você tem que produzir foco, você tem que ter foco. O que é foco? O foco é você direcionar as suas energias, não é isso? Se você não tem foco, você vai pegar suas energias, você vai dissipar. E dissipando suas energias, você não consegue ter o resultado pretendido. Então, no Personal Coach, né, essa metodologia vai permitir que o aluno estude com planejamento e foco. Isso é muito importante. A partir do momento, cara, que você traz consigo a ferramenta do planejamento, fica mais fácil você executar as tarefas. E o foco, eu já disse que vai dar o direcionamento, né? Professor, mas e aí? É muito simples. Toda semana, tá? Nós iremos gravar um vídeo
chamado Guia de Estudos Personal Coach. Nesse vídeo, tá certo? O professor, ele passa os recados do curso, ele passa informações importantes sobre o concurso, dados relevantes para a vida do concurseiro e, finalmente, nesse vídeo nós iremos apresentar obrigatoriamente quais são as metas que o aluno deverá cumprir durante a semana. Ou seja, qual que é o resultado que o aluno deverá ter para ficar competitivo. Lembre-se, cada meta cumprida é um pequeno degrau que o aluno dá para a sua aprovação, né? Então, toda segunda-feira, nosso pacto é segunda-feira, a gente vai apresentar uma proposta de estudos com metas de estudos diárias. Então, o aluno vai ter todo dia aí uma meta de estudos, né? Nesse guia semanal, como eu disse para vocês vão receber toda segunda-feira o Personal Coach, tá certo? Legal. E aí, professor? Aí é o seguinte, na segunda-feira você já vai saber qual que é a sua meta. E o que eu devo fazer, professor? Muito simples. Nesse momento você vai ter que agora se organizar para cumprir as metas diárias. Professor, como assim metas diárias? Todo dia você vai ter uma meta diária. Professor, qual que é a carga horária que eu devo me organizar para cumprir as metas? Isso depende do concurso. Sempre no primeiro Personal Coach a gente vai falar o seguinte, por exemplo, curso pré-edital. Curso pré-edital, a gente sempre está sugerindo de 2 a 3 horas de estudos todos os dias. Valeu? Legal? Professor, um tiro rápido, 5, 6 semanas, aí a carga horária de estudos ideal é de 3 a 4 horas de estudos por dia. Então cada curso, a gente fala para o aluno que a carga horária que você deve se organizar é X horas, né? Professor, eu posso estudar, por exemplo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite? Pode, tá? Mas essa hora tem que ser a hora de relógio. Professor, devo estudar nos sábados? Sim, você deve estudar nos sábados. E, detalhe, nessa metodologia, o sábado tem um papel fundamental. O sábado é chamado dia D, dia da dedicação. Ou seja, o sábado, a meta de estudos do sábado, ela é sempre um pouquinho maior do que a das semanas, porque a gente separa alguns assuntos mais longos para os alunos estudarem no sábado. Professor, domingão também é dia de estudar, cara. Só que domingo tem um papel muito específico. Na metodologia, essa metodologia de sucesso que tem sido responsável pela aprovação aí de milhares de alunos no Brasil todo, e nós definimos que domingo vai ser o dia oficial da revisão. Gente, da revisão, né? Com isso, né, com essas coisas simples, né, com esse modelo mental simples, nós conseguimos aí fazer esse super projeto pedagógico. Então, quando você se matricula no LAC Concursos, em um curso que é atendido pelo Personal Coach, cara, você não está simplesmente se matriculando somente comprando videoaulas. Você está adquirindo projeto pedagógico. Professor, meu curso tem Personal Coach. Como é que eu devo fazer? É muito simples. Primeira coisa, você deve acessar o nosso site, que é o lacconcursos.com.br. Obrigatoriamente tem que fazer o seu login. Fazendo o seu login, tá certo? Você vai ter aqui, ó, a segunda linha de menus para os alunos, tá? Aqui. Você fez aqui o seu login, tá? Então, primeiro passo, acessar o site. Primeiro passo, acessando o site com login e senha. Segundo passo, que você vai ter que acessar o Personal Coach. Professor, onde que está o Personal Coach? O Personal Coach está aqui, ó, tá certo? Esse cara aqui é o Personal Coach. Então você vai clicar esse cara aqui, clicando no Personal Coach, o sistema irá apresentar todos os Personal Coach dos cursos na qual você está matriculado. Então aqui o terceiro passo, você vai ter que acessar as suas metas diárias, né? E para acessar as metas diárias, você vai ter que clicar em visualizar. Visualizando, você vai enxergar aqui o seu planejamento tático, né? Como assim, professor, planejamento tático? O planejamento tático é aquele planejamento que está na semana. Olha aqui. Professor, eu estou fazendo semana 1. Você vem para a semana 1. Cumpriu as metas da semana 1.
você vai para a semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, até chegar ao último dia do seu concurso. Depois que você clica aqui na semana 1, você sai do seu planejamento tático e você entra no seu planejamento operacional da semana e do dia. Então você tem aqui, ó, segunda-feira você tem aula do professor Luiz Antônio, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então quando você clica na semana, você vai visualizar todas as metas que você deverá cumprir durante a semana, né? O professor está colorido ali, vou explicar para vocês, né? Nosso sistema, ele é um sistema que ele monitora, tá certo, o aluno. Tá? Então a gente tem informações de tudo de forma que você possa imaginar do aluno. Então para que serve isso? Porque essa informação nós iremos utilizar para ranquear o aluno e para avaliar o desempenho do aluno. Então nós temos aqui, ó, quando estiver em vermelho, a meta significa dizer que você nem começou a assistir. Professor, eu assisti uma aula de 30 minutos, eu assisti 15 minutos em 30 minutos. Então você está no amarelo, ou seja, você está em andamento para o cumprimento da meta. Professor, eu cumpri a meta. Se você já cumpriu a meta, você vai para o verdinho, que é o concluído. Tá certo? Ou concluído. Então isso é o quê? O monitoramento das aulas. Professor, qual que é a minha meta? Cara, a sua meta é deixar todas as semanas 100% verdinho. Fica bonito, gente, fica organizado e pode ter certeza que cada meta sua, que você transforma ela em verdinha a semana, cara, você fica orgulhoso de si próprio. E você vai sentindo o quê? A evolução nos seus estudos. Professor, então o quinto passo é o quê? Assistir a aula. Você vai clicar aqui, por exemplo. Aqui está o vídeo, você clica nesse vídeo. Clicando nesse vídeo, você tem aqui o nosso play de aula. E no play de aula, você vai assistir a aula normalmente. Não esqueça de avaliar o professor, mas faça uma avaliação bastante sincera, que isso é importante. Você assistindo isso aqui, você tem o quê? Nós temos também, ó, esse vídeo aqui, tá certo? Clicou, assistiu, ele já aparece ok. Esse aqui é o sinal que você ainda não assistiu esse vídeo ainda, para você se organizar. Então aqui no Lá Concurso a gente faz o que? A gente faz sempre o máximo, gente, para passar informações. Professor, beleza. E agora? Agora, professor, eu gostaria de saber como é que eu me encontro em relação aos demais alunos do ranking, dos alunos matriculados. Então você vai acessar o ranking. Professor, como é que eu acesso o ranking? Sempre a última aba da semana é o ranking. Agora, esse ranking é uma postura proativa, tá certo? É uma postura proativa. É para você saber se a quantidade de estudos que você está se dedicando, hora, tal, você está entre os primeiros. Como é que funciona o ranking do Lá Concurso? Muito simples. Primeiro, a gente apresenta os 20 melhores desempenhos. Segundo, o primeiro, o segundo e o terceiro são os medalhistas. E toda semana, lá naquele guia de estudos, a gente faz questão, o professor faz questão de ler os medalhistas da semana. Professor, esse é o quê? Isso é um símbolo, tá certo? Isso é uma honra ou mérito para o aluno. Cara, agora, papo reto, cara. Papo reto. Se você, no final do curso, você conseguir ficar aqui no quadro de medalhas, você pode ter absoluta certeza que você cumpriu com a sua missão. Você se propôs a estudar e você conseguiu estudar. Não é fácil você ficar entre os medalhistas, mas ele é absolutamente possível, só depende de você. Tá certo, cara? Ó, já falei e vou falar de novo. O professor desconhece pessoas que cumpriram as metas de estudos que não ficaram competitivas, principalmente os medalhistas, tá certo? Valeu, meus amigos. Vamos lá. E sétimo e último passo, o sistema também lhe fornece um relatório de progresso para você avaliar o seu desempenho. Além do relatório de progresso, eu chamo esse cara aqui, sabe de quê? De prestação de contas. Então você tem aqui a semana, as aulas previstas, a quantidade de horas previstas, horas assistidas, assim por diante, ó. Todo o quadro demonstrativo do seu desempenho, tá certo? Do seu desempenho aí, aqui no Lá Concurso. Então tá aí para vocês, uma baita ferramenta de estudos,
por favor, façam uso dessa ferramenta de estudos. Valeu, meus amigos. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique